Olá! Hoje nós vamos falar do conceito de conjunto na matemática. Imagine que você esteja organizando seu guarda-roupas. Naturalmente, você agrupa roupas semelhantes, as camisetas ficam juntas, as calças em outra parte, as meias em uma gaveta separada e assim por diante. Sem perceber, você já está trabalhando com o conceito matemático de conjuntos. A ideia intuitiva de conjunto é exatamente essa: uma coleção de objetos distintos que possuem algo em comum. Neste vídeo, você vai aprender o que são conjuntos, como representá-los matematicamente e ver exemplos de aplicação prática. Iniciemos, então, com a definição formal de conjuntos. Um conjunto é uma coleção bem definida de objetos distintos, que nós chamamos de elementos. Observe que os elementos de um conjunto são distintos, isto é, não há elementos repetidos. Os elementos do conjunto podem ser números, letras, pessoas, objetos, ou até mesmo outros conjuntos. A matemática costuma utilizar chaves para indicar conjuntos. E este símbolo, para indicar que um elemento pertence a um conjunto. Exemplo. Seja V, o conjunto das vogais do alfabeto. Escrevemos o conjunto V, da seguinte forma: V é igual. Abre chaves. A, vírgula. E, vírgula. I, vírgula. O, vírgula. U. I, depois, fecha chaves. Nesse caso, para dizer que a letra A pertence ao conjunto V, usamos a seguinte notação: letra A pertence a V. E para dizer que a letra B não pertence ao conjunto V, usamos a seguinte notação: letra B não pertence a V. Os conjuntos podem ser representados de três maneiras principais. A primeira é a forma enumerativa, ou seja, os elementos do conjunto são listados entre chaves e separados por vírgula. Por exemplo, o conjunto A é formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. A segunda maneira de representar conjuntos é usando uma propriedade. Por exemplo, seja B o conjunto dos números naturais menores que 6. Nós representamos matematicamente este conjunto da seguinte forma: o conjunto B é formado por todo elemento x, tal que x seja um número natural menor que 6. Todos os números que satisfizerem esta propriedade pertencerão ao conjunto B, caso contrário, não pertencerão. Por exemplo, se x é igual a 3, então x é um número natural e é menor do que 6. Logo, x pertence ao conjunto B. Por outro lado, se x é igual a 9, então x é um número natural, mas não é menor do que 6. Logo, x não pertence ao conjunto B. A terceira forma de representar conjuntos é usando diagramas, ou seja, uma representação visual dos conjuntos e suas relações. Por exemplo, o conjunto V, formado pelas vogais do alfabeto, pode ser representado visualmente assim. Este tipo de representação é chamado de diagramas de Venn. Nós vamos vê-los com mais detalhes posteriormente. Alguns exemplos do cotidiano podem ajudar a consolidar os conceitos sobre conjuntos. Vou citar dois exemplos elucidativos. Primeiro, suponha que você precise ir ao supermercado e faça uma lista do que precisa ser comprado. Essa lista é um conjunto. Agora, você lembra daqueles álbuns de figurinhas? O álbum representa o conjunto, e cada figurinha daquela representa um elemento do conjunto. Vamos, agora, a um resumo dos pontos principais que foram tratados neste vídeo. Um conjunto é uma coleção bem definida de elementos distintos. Os elementos podem ser qualquer objeto, desde números até objetos cotidianos. Podemos representar matematicamente os conjuntos por meio de uma enumeração, usando propriedade e usando representações visuais. Vamos encerrando por aqui. Até o próximo vídeo.